Olá, essa semana eu tenho recebido muitas dúvidas sobre pecado. E aí eu decidi fazer um vídeo para a gente falar sobre a natureza do pecado. Se a gente for pensar, a primeira pessoa que pecou, o primeiro ser que pecou e que está ali relatado na Bíblia foi Lúcifer, foi o diabo. Ele era um anjo que perdeu o alvo. Pecado significa errar o alvo, vem do grego. Significa errar o alvo, errar a direção. Qual era o alvo? Qual é o alvo dos anjos? Adorar, servir, guardar a Deus. E ele desejou ser maior do que Deus. Se encheu de orgulho, criou uma rebelião. E não era ele maior que Deus, tanto que ele foi derrotado por um outro anjo, Miguel. Então nós podemos dizer que Miguel é até mais poderoso do que o diabo. A segunda pessoa que a gente vê pecar ali, ou as duas, segunda e terceira pessoas, são Adão e Eva, que, seduzidos pelo diabo, pecaram, perderam o alvo. O Senhor Deus, ele havia dado referências, né, regras para que Adão e Eva pudessem estar em comunhão com ele, ligados a ele. E aí eles foram seduzidos pela serpente, eles perderam o alvo, eles mudaram a referência. E eu sempre costumo dizer que, na verdade, quem é o alvo? O alvo é Cristo. Não é? Por que o alvo é Cristo? E a gente pensar que lá no começo, quando se fala em pecado, a gente está falando em Adão e Eva, que pecaram, em Satanás que pecou, e Deus e Jesus ainda não existia, ele existia. João fala que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Cristo é a manifestação da palavra de Deus que está na Trindade desde o princípio. E quando ele se fez carne, habitou entre nós, antes de iniciar o seu ministério, ele fez um jejum. A Bíblia fala que ele fez um jejum de 40 dias. E no final desses 40 dias, ele teve um encontro com Satanás. E Satanás o tentou seduzir de diversas formas, mas ele se manteve firme. Ele que havia sido feito carne para que pudesse quebrar a maldição do pecado sobre o homem e religar o homem a Deus, vive a mesma situação que o homem viveu de ser seduzido por Satanás, e ele vence. E ele se torna o nosso alvo, a nossa referência. E todas as vezes que nós perdemos essa referência, nós pecamos. Pecado, às vezes nós queremos categorizar pecado. A Igreja Católica, ela criou 7 itens ali, que são os pecados racionais, os pecados capitais. A raiz dos pecados, de todos os outros pecados, estão naqueles 7 pecados. Pode ser até uma forma de balizar isso, para que nós possamos entender. Mas uma coisa que eu quero frisar é que quando nós estamos em Cristo, porque se você é cristão, você tem que estar em Cristo. E você só pode estar em Cristo se você tiver um relacionamento com Cristo. Então não adianta você falar assim, não, olha, eu sou cristão, mas eu não sou praticante. Não existe isso, não é? O cristão, ele está em Cristo. Então ele tem um relacionamento pessoal com Cristo, de oração, de convívio, de leitura da palavra de Deus. E para que ele possa estar em Cristo, eles têm que ter o Espírito Santo do Senhor. Porque o próprio Jesus, ele fala que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Então não adianta nem você chegar e falar pro cara, não, porque você está em pecado, né? Às vezes a pessoa, ela nunca teve um contato com Cristo, ela não é de igreja, ela não é cristã, ela se presume cristã, mas ela não é. Porque ela não sabe nem o que fazer para ser cristã. E aí quando você fala, não, mas porque primeiro você tem que fazer isso, você está em pecado. Ora, se é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, como que essa pessoa vai ser convencida por você apontar o dedo e julgá-la? O que nós devemos fazer como cristãos para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo é levar Cristo, apresentar Cristo, para que ela possa conhecer a Cristo. E conhecendo Cristo, ela possa amar a Cristo. E amando Cristo, ela possa buscar a Cristo. E buscando Cristo, ela possa se encher do Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, quando ela começa a mudar o alvo, ele constrange o coração e faz com que ela volte ao alvo. Por isso que a palavra de Deus fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado no céu. Seu nome é Jesus Cristo, o justo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu esmurro meu corpo, eu coloco a servidão, para depois de ter pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E ele fala ainda, olha, eu deixando de lado as coisas que para trás fica, eu não vou viver de passado, mas eu vou olhar para o alvo. Eu não vou pecar, porque eu vou olhar para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Então eu não preciso ficar preocupando com o que é certo e o que é errado, se eu estiver olhando para o alvo, se eu estiver com Cristo, se eu estiver em Cristo, o Espírito Santo do Senhor, ele vai constranger meu coração a entender o que é errado e a mudar e a centralizar o alvo em Cristo, para que eu possa continuar em Cristo e, voltando a Paulo, eu possa chegar no final da vida, no final da carreira e falar como Paulo: eu combati o bom combate, eu venci a carreira e eu guardei a fé. Amém? Fica na paz.